Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos e amigos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios. Estamos estudando o capítulo 2 e hoje vamos estudar os versos de 11 ao 22. O tema do nosso estudo hoje é: a parede caiu e um novo povo nasceu. Nós vamos estar falando sobre a inimizade entre dois povos que estavam separados pela lei dos mandamentos e por causa de seus próprios preconceitos. E vamos revelar estudar melhor, o que Cristo fez para unir esses dois povos e qual a finalidade, a razão dessa união. Qual o propósito dessa união? Então vamos estar meditando nesse capítulo 2 hoje, de Efésios. E antes eu convido os irmãos e amigos para estar orando comigo, para pedir a direção e a orientação do Espírito Santo. Ó nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos voltamos para a Tua amada presença e pedimos ao Senhor a Tua misericórdia nessa hora, a iluminação do Teu Espírito Santo para nos direcionar pela Tua palavra, Pai. E eu peço que o Senhor use a Tua palavra para nos edificar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos santificar. Para isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, a direção e a iluminação. Use a Tua palavra e alcance os corações que o Senhor deseja. Receba para si, Pai Santo, toda a honra e toda a glória, porque é devida ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, e te suplicamos, ó Deus, a ajuda do Senhor nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, livro de Efésios, capítulo 2, de 11 até o versículo 14. E na sequência que vamos estudar, a gente vai lendo os próximos versículos. Mateus, você lê para mim? Hoje nós temos a ajuda do Mateus. O meu filho está me ajudando e eu vou ter esse auxílio aqui, essa grande ajuda, né? E contando com a disposição dele também, viu, irmão? Já que agora a gente não está em classe, então eu pedi uma ajuda agora para que eu possa interagir aqui com alguém do meu lado. Você lê para mim, Mateus, versículo 11 ao 14. Eu leio um, você lê o outro, vai lá. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas por mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus nenhum. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz. Odiamos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio. No capítulo 2, logo no versículo 1 e no segundo, nós vimos o grande amor de Deus que deu nova vida a homens e mulheres que antes estavam mortos nos seus pecados. Agora nós vamos continuar nesse capítulo, no verso 11 a 22, que o propósito de Deus vai além do indivíduo, mostrando que implica também trazer pessoas, seja qual for a raça ou origem, para ser da família de Deus. Então, nós vamos ver aqui que esse texto, ele é marcado pela palavra outrora e agora. O verso 11, né? Outrora, vós gentios na carne. E o verso 13, mas agora em Cristo Jesus. Então nós vamos ver a nossa condição. Os gentios e os judeus estavam mortos nos seus pecados. Vimos isso no capítulo 2, logo no início. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, no qual andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora juntos formam um novo povo de Deus. É o que no verso 11 ao 22. Os que estavam alheios à vida de Deus também estavam separados entre si. Nós observamos isso no verso 12. Estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa. Os judeus tinham desprezo pelos gentios. Então, quem éramos nós? Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. O verso 11, lê para mim novamente, Mateus. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então Paulo vai lembrar aqui, vai destacar aqui, gentios na carne, incircuncisão, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Era uma forma de desprezo e até preconceito mesmo dos judeus da época em relação aos gentios, pois os judeus se caracterizavam como o único povo de Deus, pois eles tinham a aliança, tinham o pacto da circuncisão, e eles valorizaram isso por demais, e a ponto de ter destituído do valor espiritual do que simbolizavam essa aliança. A circuncisão deles, disse Paulo aqui, era na carne, feita por mãos humanas, no verso 11 que nós vimos aqui. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos por mãos humanas. Há um tipo de circuncisão que é do coração, que é espiritual, e tanto judeus como gentios precisam dela. Vamos ler lá Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 ao 29. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo vai dizer aí na carta aos Romanos que é judeu aquele que é do coração, e circuncisão aquele que é do coração e não na letra. Quem éramos nós? Os gentios estavam espiritualmente alienados. No verso 12 ainda. Estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, os gentios estavam sem Cristo, ou seja, longe das bênçãos espirituais descritas no capítulo 1, no versículo 3 de Efésios, que é contrário de estar em Cristo. Os gentios não esperavam e nada sabiam sobre o Messias. Os gentios também estavam separados da comunidade de Israel. Nós estamos falando sobre esses dois povos, judeus e gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos os povos que não são judeus. Essa era a nossa condição. Estavam separados da comunidade de Israel. O que significa dizer separados da comunidade de Israel? A comunidade de Israel era um ambiente pelo qual Deus se manifestava e se tornava conhecido, através das leis, dos seus mandamentos, através da sua revelação, toda a comunhão que Deus tinha com aquele povo. E os gentios se sentiam excluídos desse círculo de pessoas que se relacionavam com Deus. As promessas feitas a Abraão não os tinham alcançado ainda. Por isso Paulo vai dizer que eles eram estranhos às alianças e não estavam debaixo do pacto que tinha sido feito com Israel. Também os gentios não tinham esperança e nem Deus. Ao versículo 12.
Estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles não sabiam, não tinham esperança de salvação, vida eterna, visto que não conheciam o Deus Salvador. A idolatria deles os impedia de conhecer a Deus. Assim era o mundo gentílico. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos na mesma condição. Mantínhamos inimizade com Deus e não fazíamos parte dessa nova sociedade. Agora nós vamos ver o que Jesus fez. Mas agora em Cristo, nessa reconciliação, nós vimos que a parede da separação foi derrubada, a lei foi abolida e o novo homem foi criado. Agora judeus e gentios são por Cristo reconciliados com Deus. Também o relacionamento da paz entre judeus e gentios também é fruto da morte sacrificial de Cristo. Ele é o agente de ambas as obras. Nem toda a humanidade está reconciliada com Deus, visto que a reconciliação indica o ato da vontade de Deus e da decisão humana. As boas novas da paz feitas na cruz foram associadas aos do pacto judeus, aos de perto judeus e aos de longe gentios, e assim fomos alcançados por essa mensagem. Agora, por nosso intermédio, essa mensagem deve ser levada a todas as pessoas, para que todos sejam um em Cristo. E em recebendo essa paz que nos foi evangelizada, teremos livre acesso a Deus em Espírito. Agora, para indo para o final, nós vamos ver quem somos agora. 19 a 22, Mateus. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, com o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós vimos quem nós éramos objeto de desprezo do povo judeu, estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel e não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Nós vimos que Jesus aboliu a lei dos mandamentos, ou seja, ele aboliu o regulamento da lei cerimonial como a condenação da lei moral. Ele criou uma nova sociedade, que é a igreja, e ele reconciliou judeus e gentios com Deus. E agora nós que estamos longe, chegamos perto, e agora nós somos a nação de Deus, descrita no versículo 19. Repete para mim, Mateus. Vós sois... agora, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois o quê? Concidadãos dos santos da família de Deus. E membros da família de Deus. Nós somos a nação de Deus agora. Somos concidadãos dos santos. Em Cristo, todos gentios e judeus passam a fazer parte do verdadeiro Israel, descrito em Gálatas 6,16. Trata-se de uma nova cidadania, a de cidadão do reino de Deus, ou em que o próprio Deus rege o seu povo e lhe dá privilégios e responsabilidades. Também agora Paulo vai dizer que nós somos a família de Deus. Em Cristo Jesus, judeus e gentios vivem juntos como filhos em uma família. Deus é o Pai, e nós, por meio da adoção, 1:5 de Efésios, lê para mim, Mateus. E nos predestinou para aquele de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos feitos família de Deus.
Isso significa, dentre tantas outras coisas, que a igreja é um meio usado por Deus para satisfazer uma profunda necessidade do coração humano. E qual é essa necessidade que nós temos, Mateus? A necessidade de quê? De pertencer. Pertencer a Deus e pertencer a uma família. A igreja serve de companhia, de comunhão e de amparo para muitas pessoas. E muitos só passaram a saber o que é uma família de verdade quando se tornaram membros do corpo de Cristo. E Jesus declara isso lá em Mateus 12, 48 a 50, disse que aquele que faz a vontade do Pai, esse é a sua família, seu irmão, sua mãe. Também nós somos o templo de Deus, 20 a 22, né? Efésios 2, 20 ao 22. Lê para a mamãe, 20 a 22 você leu, né? No qual, tendo edificados bem... lê para a mamãe, fazer um favor. No qual também... Desculpa, versículo 20. Novamente. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina. Então, o templo sempre foi parte da identidade de Israel como povo de Deus. Agora, o novo povo tem um novo templo e esse é totalmente distinto do anterior. O fundamento do novo templo é o ensino cristocêntrico dos apóstolos e dos profetas, descrito aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isto é, as verdades reveladas nas Escrituras. Nós somos agora edificados nessa verdade. A pedra angular, essencial para manter firme esse edifício, é o próprio Senhor Jesus. Nós vimos em Efésios aí, no capítulo 2, 20 e 21, 1 Coríntios também 3, 11 e 1 de Pedro 2, 4 a 8. Nele, todo edifício bem ajustado cresce a unidade e o crescimento da igreja vem em conjunto. Além de Cristo, que é a pedra fundamental da igreja, nós também devemos fazer parte dessa construção. Como pedras que vivem, estamos sendo edificados casa espiritual, descrita lá em 1 de Pedro 2, 4 a 5. E finalmente, Paulo fala que o propósito desse templo é ser a habitação de Deus. Efésios 2, 22. Lê para a mãe. O qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o templo feito por mãos humanas não pode conter Deus, mas ele habita em pessoas santas e com elas faz aliança. Esse edifício ainda não está completo, descrito aqui, nós somos edificados, mas está crescendo para ser santuário dedicado ao Senhor. No céu seremos definitivamente completos, sois edificados, pedras vivas que estamos sendo edificados em Cristo. Então hoje ainda observamos que nós estamos crescendo através da comunhão da igreja e da revelação da própria palavra, crescendo como templo santo no Senhor. Então nós vimos que Jesus desfez a inimizade entre dois povos. Quem éramos, o que Jesus fez e a finalidade, quem somos agora, né? A nação de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. E qual é a finalidade, qual é o propósito de tudo isso? Irmãos, o Israel da velha aliança falhou ao mostrar ao mundo o Deus único, o Deus santo, o único Deus verdadeiro. Mas o novo Israel da nova aliança tem sido edificados pela palavra para revelar ao mundo uma nova humanidade, um modelo de comunidade, uma família de irmãos e irmãs que amam o Pai e se amam uns aos outros. Jesus disse que se amarmos uns aos outros, nisto conhecerão, quer dizer, as pessoas conhecerão a igreja pelo amor que temos uns com os outros. E ele não só falou, mas ele deu uma ordem: amar
para nós amarmos uns aos outros, para que o mundo creia que ele veio. Somente assim o mundo crerá em Cristo como o Salvador. Então Jesus fez tudo isso que nós falamos aqui sobre essa união desses dois povos para revelar o seu amor e para que através da igreja o mundo visse o amor do Pai. E é nesse propósito, dessa união entre judeu e gentio, a igreja agora como o novo Israel de Deus, que podemos revelar ao mundo o grande amor do Pai. E o que ele já fez, a parede de separação, ele já derrubou. Então nós precisamos procurar, irmãos, colocar em prática esse ensinamento de viver em amor, em harmonia, obedecendo a ordem do Senhor e valorizando tudo isso que Jesus já fez por nós, dessa prova que ele já nos deu, desse todo trabalho que ele nos fez, como a nação de Deus, a família de Deus, o templo de Deus, o povo de Deus agora. Essa é a diferença entre aqueles que são de Deus e que não são. Nisso é revelado do céu a nossa diferença, o amor entre nós, entre os irmãos. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, que possamos colocar em prática aquilo que nós já recebemos, mais essa porção da palavra de Deus. Tudo isso que Jesus já fez e agora a nossa posição como igreja do Senhor, unidos no amor de Cristo para revelar ao mundo esse Deus único e soberano, como nação agora de Deus, como povo de Deus. Amém.